Marcelo, do que valem as análises gráficas quando o mercado é manipulado em função das notícias? Erasmo, eu não acho que o mercado seja manipulado em função das notícias. Eu acho que as notícias são manipuladas para o mercado. Eu acho que é o contrário, tá? A notícia, o mercado não se mexe com notícia. Sardinha se mexe com notícia. O mercado mesmo, né? Os grandes investidores, eles se mexem antes. E em alguns momentos eles precisam fazer uma realização, por exemplo, de lucros, e eles aproveitam uma notícia que sai ou alguma coisa que está por acontecer para justificar o motivo de fazer uma atitude ou outra, tá? Mas eu não acho que seja isso, não. E análise gráfica, Erasmo, eu concordo com você, tá? Eu acho que eu mostro aqui todos os dias os gráficos e tudo mais, mas, né, o gráfico, o Fibonacci está aqui, o ponto de resistência e suporte está aqui só para ser rompido, né? Muitas vezes ele funciona como suporte. Então a gente usa as análises gráficas aqui para ter pelo menos algum parâmetro para definir quando que a gente vai comprar, quando que a gente vai vender. Se você é um investidor que tem reserva financeira, todo mês você tem uma renda fixa, todo mês essa renda sua fixa sobra uma quantidade específica de grana que você pode investir. Se você puder comprar todo mês ou toda semana, você não precisa olhar para isso. Não precisa olhar para gráfico, simplesmente compra, vai comprando e vai montando, mantém a sua carteira balanceada, escolhe quantos por cento você quer ter em cada tipo de ativo e vai comprando com frequência. No longo prazo, a tendência dessa estratégia é dar certo, não tem muito segredo. Tá? Então, nesse caso, não precisa olhar gráfico mesmo. Agora, quem quer fazer trade, eventualmente, né? Fazer compras em pontos mais interessantes aqui, esse ponto que a gente está aqui agora é um ponto interessante. E a análise gráfica que eu gosto de fazer, ela não é relacionada nem com a ideia da Cunha, tá? Eu falei da Cunha aqui porque é uma figura gráfica que está acontecendo aqui, que aconteceu aqui atrás também. Mas na prática, o que está fazendo o preço segurar aqui não é média, né? É o que eu falo. As médias funcionam. Outro dia alguém veio me falar, eu falei desse negócio da média, vieram no vídeo lá me falar assim, nossa, dá até uma palpitação aqui, porque eu sou grafista, você falar que a média não funciona. Então, eu vou repetir, tá, o que eu falei naquele dia, porque eu acho que é importante. A média de 200 aqui, é ela que está segurando? Ou é o suporte anterior aqui? Ou é esse topo anterior? Está até marcado em vermelhinho aqui. Tem um monte de média aqui. Deixa eu até tirar aqui. Vou colocar uma média só. Vamos colocar aqui uma média. Por exemplo, a média de 21. Tá? Que é uma média super utilizada aí. Inserir indicador. Média móvel de 21. Vamos para a média de 21 aqui. A média móvel de 21, né, ela é utilizada muito para fazer trade, acho que é exponencial. Deixa eu só colocar a exponencial aqui para tá aritmética. Deu quase na mesma aqui. Deixa eu só ver uma coisa, porque apareceu uns trem novos nas médias aqui, não tinha, hein? Wales Wilder, ponderada. Olha, tem médias novas aqui, eu não sabia que tinha. Depois eu vou olhar isso aqui. Bom, a média de 21 aqui, ó, tá tocando na média, volta a subir, toca na média, volta a subir, toca na média, volta a subir. É a média que tá segurando? É na média que tá tocando? Ou, por exemplo, vamos ver onde que bate, ó, aqui nesse ponto que ele tocou e voltou a subir. O que a gente tinha aqui? A gente tem um topo aqui, tem topo aqui. Né? É uma região que tem alguns pontos de topos e fundos. Esse aqui também, ó. Nessa especificamente foi só a média que segurou. Mais ou menos também, porque a gente tem um fundo exatamente aqui, ó. Temos um fundo exatamente aqui que bate exatamente onde segurou. Então, é isso que eu quero dizer, tá? A média, coincidência ou não, né? Ela está coincidindo, né? O ponto onde está chegando a média coincide eventualmente com um ponto de fundo, um ponto de topo aqui, por exemplo. Então, eu acredito que as médias até sejam utilizadas, sim, por alguns investidores, pela maioria dos investidores, e principalmente pelos traders, mas eu não acho que é a média que segura preço, né? Não é porque bateu na média que eu vou comprar. Eu vou comprar porque o mercado me dá um sinal de compra. O que é um sinal de compra? Vocês vão me perguntar. O sinal de compra é um movimento de reversão com volume. Isso aqui, para mim, é um sinal de compra. Por que isso aqui é um sinal de compra? Porque a gente está fazendo um fundo, tem uma forte reversão de preço. Se a gente colocar aqui no gráfico 120 minutos, fica mais claro ainda. Ó, ele faz um fundo, reverte, faz uma sombra e volta a subir com força. E volume. Força e volume, ó. E aonde está esse volume aqui, ó? Esse volume está no gráfico rompendo para cima aqui, não está na queda. Isso para mim é uma reversão de preço. Isso aqui para mim é um ponto de compra. E ele
é uma confirmação do ponto de compra anterior, que foi esse, ó, que foi aqui nos 40 mil, que aconteceu a mesma coisa. A gente tem um volume grande revertendo o preço, fazendo ele voltar a subir de novo. Agora a gente está numa tendência de baixa aqui, né? No curtíssimo prazo aqui no gráfico de 1 hora, a gente tem um canal de baixa aqui acontecendo, ó. Está com um canal de baixa aqui rolando, tá? E vamos ver se ele vai segurar. O que eu espero que possa acontecer aqui? Ele voltar exatamente nesse ponto, né? Voltar exatamente nesse ponto aqui dos 40.700, perder esse ponto, né? Dar uma zerada em quem está com os stops, porque com certeza, turma, vendo isso tudo acontecendo, tem um monte de gente que se posicionou na compra aqui com stop abaixo desse fundo anterior aqui, tá? Por exemplo, aqui no rompimento, comprou o rompimento, pôs o stop aqui abaixo desse ponto de fundo aqui, que é abaixo dos 40.700. E aí, provavelmente, né, com essa força de movimento que a gente está tendo de baixa aqui, hoje o SP500 está caindo, então o mercado todo está caindo hoje, a gente deve vir testar aqui essa região de novo. Possivelmente ele faz uma sombra aqui, mais baixa, mais ou menos isso aqui. Se fizer, é lindo, tá? Pode ser que perca o fundo, obviamente, né? Mas, e faz assim. É o que eu quero ver, tá? Esse tipo de movimento aqui, ele vem, perde esse fundo, zera os stops, volta a subir, faz uma sombra grande aqui, e volta a subir fazendo um rompimento, não necessariamente em um dia, obviamente, né? Mas faz aqui um rompimento da região anterior, saindo da linha de tendência de baixa, saindo do canal de baixa aqui, e voltando a subir, tá? Essa é a minha expectativa. Posso estar errado? Posso estar redondamente enganado. O mercado pode estar fazendo aqui uma super tendência de baixa aqui, que vai, inclusive, romper para baixo e estopar todo mundo e continuar caindo e fazer o Bitcoin e testar lá a região dos 37.700, que é o último fundo, e eventualmente pode ele fazer um pullback no 37.700 e voltar a cair e voltar para cá. Por que isso tudo pode ser também? Porque a gente tem aqui também, além da tendência de alta, a gente tem aqui, ó, vamos calcular aqui a Fibonacci. Vejam que na tendência de queda, nessa perna de queda toda aqui, o pullback acontece nos 61,8 exatamente. Então, o que a gente poderia estar vendo também, né, o mercado fez uma perna de baixa, igual eu desenhei no começo, ó, faz um pullback no 61,8, que é a correção completa, e agora ele vai voltar a cair, fazendo aqui uma queda assim. Isso pode ser, a gente está exatamente no meio do caminho, né, porque agora ele está, inclusive, testando a região dos 38,2 aqui dessa pernada de baixa, né? Então, turma, a gente tem que aguardar. A gente está estamos no meio do furacão aqui. Para os mais conservadores, agora é o momento de não fazer nada. Para os mais arriscados, talvez agora seja o momento de comprar um pouco, porque tá formando. Se o mercado realmente segurar e voltar a subir, pode ser que essa compra que está dando aqui agora seja uma compra muito boa. E assim, uma compra muito boa que teria mesmo seria se ele voltasse aqui no 37 e segurasse, né? Se ele voltar no 37 e segurar, aí talvez acho que seja a melhor compra possível que a gente pode ter nos próximos dias, caso ele perca a região dos 40.700. Mas eu já falei muito aqui do Bitcoin, o Ethereum não está muito diferente. Vejam que está formando a mesma figura gráfica, está muito parecido. Não vou nem ficar analisando um por um aqui, porque não faz muito sentido. Enquanto o Bitcoin estiver caindo, o mercado todo vai cair junto